Olá, paz seja com todos, seguindo a nossa jornada bíblica de leitura da Palavra de Deus em um ano. Você tem separado tempo para Deus? Lembrando que 1% do seu dia é 14 minutos e 24 segundos. Você tem dado pelo menos 1% do seu tempo para Deus? Se dedicado à leitura da palavra, meditação, ao entendimento dela? Leia a Palavra de Deus, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você pode ler, ouvir o que você está lendo, meditar na palavra de Deus, e ela trará transformação à sua vida, à sua casa, à sua família. Ela vai mudar a sua jornada, ela vai mudar a sua história. Vamos juntos? Hoje o nosso texto será apenas 2 capítulos, capítulo 29 e capítulo 30 de Gênesis. Vamos lá? Gênesis capítulo 29, versículo 1. Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis que um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde são? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber as ovelhas, e ide, e apacentai-as. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmã de seu pai e que era filha de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão essas novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou-o e levou-o à sua casa. E contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele o mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Por que tu és meu irmão, has de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor era Raquel. Leia, porém, tinha olhos ternos, mas Raquel era de formoso semblante e formosura à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: Melhor é que eu te dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe. Entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Leia,
Pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: Não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. E Jacó fez assim e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva de Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Leia e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: Porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Agora, esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila, entra ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci. E chamou seu nome Naftali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: Vem uma turba. E chamou seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: Para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Asser. E foi Ruben nos dias da saga do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: Ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse: É já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitará comigo esta noite, pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ele aquela noite. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, e teve um 5º filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou seu nome Issacar. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacó um 6º filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu, e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha.
e chamou seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse a Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina o teu salário, que te darei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como passou teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei então? Disse Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o meu rebanho se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separarei dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros ser-me-á por furto. Então disse Labão: Tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os na mão dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de avaleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo as brancas que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas e salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados e todo o moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos campos, para que concebessem diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servos e camelos e jumentos. Assim concluímos a leitura de hoje, capítulo 29 e capítulo 30. Posso orar por você agora? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento cada vida, cada família, cada pessoa que está acompanhando, Senhor, a leitura da tua santa palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz, e que todas as histórias contidas na palavra de Deus trazem à nossa mente um renovo, trazem à nossa mente um ensinamento daquilo que devemos ou não devemos fazer. Ensina-nos, ó Deus, as tuas leis. Nos ensina a meditar na tua palavra de dia e de noite para fazer tudo quanto nela está escrito. Pai, que haja cura física, que haja cura mental, que haja cura espiritual, através de cada pessoa e de cada família que está ouvindo, Senhor, a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, alcança cada um
Em nome de Jesus, amém e amém. Beijos, Deus abençoe. Não esquece de curtir, compartilhe a palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.